Você já se questionou se utilizar maquiagem é pecado para uma cristã? Essa questão tem sido motivo de discussões por gerações, mas afinal, o que a Bíblia realmente ensina sobre isso? Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, somos orientados a valorizar a beleza interior, que é aquela que jamais se desvanece, a beleza de um espírito calmo e sereno. Esse ensinamento não combate o uso da maquiagem, e sim convida a focar nosso valor no caráter e na fé. Hoje, vamos entender como uma cristã pode manifestar a beleza de Deus sem abrir mão de seus princípios. Está preparada para descobrir o equilíbrio entre a modéstia ensinada na Bíblia e a expressão pessoal, espírito de pecado ou questão de intenção. Essa dúvida surge frequentemente quando uma cristã se olha no espelho antes de se maquiar. O receio não é apenas pelo julgamento alheio, mas, sobretudo, pelo desejo de agradar a Deus em tudo, inclusive na aparência. Realmente, a maquiagem é algo condenável ou depende das intenções e do objetivo ao usá-la? Para compreender isso, é fundamental examinar a Bíblia acerca da beleza da modéstia e da sinceridade do coração. O texto das Escrituras não condena explicitamente a maquiagem, mas destaca a importância das atitudes e do motivo por trás da forma, como nos mostramos ao mundo. Em 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Deus diz a Samuel: não considere a aparência nem a altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não avalia conforme os olhos humanos. Estes olham para o exterior. Não devemos julgar pelas aparências, porque o Senhor observa o coração. Este versículo revela que para Deus, o essencial não é como nos mostramos por fora, mas sim o estado interior do nosso coração. Portanto, se a maquiagem é usada com vaidade, arrogância ou para atrair uma atenção inadequada, aí está o verdadeiro problema. Não se trata do cosmético em si, mas sim da intenção que se esconde no fundo da alma. Desde a antiguidade, as pessoas têm se adornado com cosméticos e enfeites. Por exemplo, em Reis 99 e 30, está registrado que Jezabel pintava os olhos e cuidava do cabelo antes de enfrentar Jeú. É importante perceber que o problema não era o uso da maquiagem, mas sim o coração malicioso e manipulador de Jezabel. Algumas pessoas interpretam essa passagem como uma reprovação ao uso da maquiagem, mas na verdade o que Deus condenou foi a arrogância, a idolatria e o engano. Da mesma forma, a maquiagem por si só não é ruim, porém, pode se tornar um problema se refletir atitudes erradas. Muitas mulheres citadas na Bíblia também usaram adornos sem que isso fosse considerado pecado. Por exemplo, Ester foi preparada com óleos e perfumes antes de se apresentar ao rei, conforme narrado em Ester 21. A intenção dela não era seduzir, mas sim honrar sua posição e respeitar as tradições da época. Além disso, sua beleza externa não diminuiu sua humildade, coragem e fé em Deus. Isso demonstra que o adorno exterior pode existir lado a lado com um coração puro, desde que tenha um propósito correto. A dificuldade surge quando o intuito é distorcido. A maquiagem pode se transformar em um verdadeiro ídolo. Se uma pessoa depende da maquiagem para se sentir valiosa ou amada, ela está colocando sua identidade em algo temporário e superficial. Em Jeremias 2, versículo 32, Deus questiona: será que uma jovem esquece suas joias ou uma noiva sua vestimenta? Mas o Senhor continua dizendo que o seu povo o tem esquecido por muitos dias. Aqui a ênfase não está nos adornos,
mas na forma como o povo de Israel colocou o que é externo e passageiro acima do relacionamento com Deus. Da mesma forma, se o lugar de Deus no coração é ocupado pela maquiagem, isso se torna um problema espiritual. Jesus também alertou sobre o perigo de valorizar a aparência exterior sem ter um coração transformado. Em Mateus 23, versículo 27, ele declarou: Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas, pois são como sepulcros caiados, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda impureza. Esta mensagem não foi somente para os líderes religiosos da época, mas uma advertência para todos que correm o risco de focar na imagem externa e negligenciar o caráter interno. Assim, o problema não é o uso da maquiagem em si, mas quando ela serve para criar uma aparência que esconde inseguranças ou intenções egoístas. Na cultura atual, a maquiagem é uma ferramenta de autoexpressão importante. No entanto, para as cristãs, é fundamental analisar quais são as motivações por trás do uso. Está sendo usada para realçar a beleza que Deus concedeu ou somente para atrair atenção de maneira inadequada? Serve para se sentir aceita ou é uma forma de mascarar algo mais profundo? Essas são reflexões essenciais para não permitir que algo tão passageiro se torne o centro da identidade. A confiança verdadeira nasce do entendimento de que somos filhas amadas de Deus. Responder a essa questão revela se o uso da maquiagem honra o Senhor ou apenas alimenta o nosso ego. Provérbios 31, versículo 30, ensina que a graça pode enganar e a beleza exterior é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será exaltada. Isso significa que a aparência física por si só não é ruim. Porém, não deve ser o foco principal. Uma cristã pode usar maquiagem, mas a sua verdadeira beleza emana da sua conexão com Deus, do seu caráter e das suas atitudes. O uso de maquiagem deve ser uma manifestação externa de uma identidade sólida em Cristo, e a intenção por trás desse uso é fundamental. Em 1 Coríntios 10, versículo 31, somos lembrados de fazer tudo para a glória de Deus, seja comendo, bebendo ou realizando qualquer ação. Isso também engloba como nos apresentamos aos outros. Se a maquiagem for aplicada com humildade, modéstia e gratidão, ela pode refletir a beleza divina. Contudo, quando usada para se vangloriar, causar inveja ou atrair olhares indevidos, o problema não está no cosmético, mas no coração. Muitas mulheres encontraram liberdade em Cristo ao reconhecer que seu valor não depende do que carregam no rosto, mas por terem sido criadas à imagem de Deus, como declarado em Gênesis 1, versículo 27. Outras aprenderam a usar maquiagem com moderação, sem se apoiar nela para sustentar sua autoestima. Em ambos os cenários, o essencial é a motivação por trás do uso. Deus não se importa com a marca ou o tipo de maquiagem, mas sim com o coração da pessoa que a utiliza. A condição do coração é fundamental. É importante compreender que não existe uma regra fixa na Bíblia sobre o uso de maquiagem, mas existem princípios que orientam nossas intenções e atitudes. Cada cristã deve orar e buscar a direção do Espírito Santo para entender se a maquiagem realmente glorifica a Deus em sua vida. Filipenses 4:8 aconselha: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Isso inclui o modo como pensamos e agimos em relação à nossa aparência. No fim das contas, a maquiagem não é algo bom ou ruim em si mesma, mas sim
uma ferramenta que pode ser usada para honrar a Deus ou para alimentar o ego. A diferença está na intenção do coração. Ao buscar agradar a Deus em tudo, inclusive nas escolhas sobre o uso da maquiagem, podemos refletir seu amor e sua beleza em um mundo que frequentemente valoriza apenas a superficialidade. A questão não é se usar maquiagem configura pecado, mas sim qual a motivação por trás dessa escolha. Ao buscar a Deus e examinar nossas intenções, encontramos paz e liberdade em nossas decisões, inclusive no uso da maquiagem. Por fim, o que realmente importa não é o que colocamos em nosso rosto, mas o que carregamos em nosso coração. A beleza é um tema que tem preocupado a humanidade desde tempos remotos, pois envolve a maneira como nos apresentamos ao mundo, como nos enxergamos e como somos percebidos pelos outros. Focar no interior é a chave para uma verdadeira beleza, que transcende a aparência física e reflete o amor divino. A opinião dos outros pode impactar profundamente nossa autoestima e relacionamentos. Mas o que Deus diz sobre a beleza exterior e o uso de maquiagem? Para entender isso, é essencial distinguir entre a beleza interna e a externa, além de ver como a Bíblia orienta as cristãs nesse tema. Em primeiro lugar, em 1 Pedro, capítulo 34, o apóstolo Pedro ensina que a verdadeira beleza não deve ser aquela que chama a atenção por adornos extravagantes, penteados chamativos ou joias caras, e sim a que brota de dentro, que permanece e não desaparece. Trata-se da beleza de um espírito manso e tranquilo, que tem grande valor diante de Deus. Essa passagem não rejeita cuidar da aparência exterior, mas enfatiza que o que realmente importa é ter um coração humilde e pacífico. A beleza física é passageira e muda com o tempo, mas a interna é duradoura e vai além das aparências. Esse ensinamento bíblico não proíbe o uso de maquiagem ou acessórios, mas orienta a não dependermos deles para definir nosso valor ou identidade. Na cultura atual, onde a aparência externa é tão valorizada, é fácil ser iludida e medir nossa importância pelos padrões do mundo. Porém, em Provérbios capítulo 31, versículo 30, encontramos o alerta de que a graça exterior é enganadora e a beleza pode ser vazia. Mas a mulher que teme o Senhor será verdadeiramente reconhecida e elogiada. Esse versículo não diminui a beleza física, mas estabelece que o temor a Deus e um caráter piedoso são o que possuem valor eterno. A maquiagem pode realçar a imagem, mas não tem o poder de transformar o que está dentro do coração. A verdadeira beleza começa no interior, refletindo um espírito transformado por Cristo, conforme Mateus, capítulo 23, versículo 26. Onde Jesus ensinou aos fariseus que primeiro devem limpar o que está dentro do vaso e do prato, para que o que está fora também fique limpo. A pureza do coração inevitavelmente se manifesta na aparência externa. Quando uma cristã cultiva um caráter santo e um espírito gentil, essa beleza interior ilumina seu rosto de um modo que nenhum cosmético pode reproduzir. A Bíblia também destaca que a modéstia é essencial para manter um equilíbrio saudável entre a beleza interior e exterior. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9 e 10, Paulo aconselha que as mulheres se vistam com decoro, modéstia e sobriedade, não com penteados extravagantes, ouro, pérolas ou roupas caras, mas com boas obras, como convém a quem professa a piedade. Esse chamado à modéstia não significa negligenciar a aparência, mas sim evitar a vaidade e o exagero. A modéstia é uma postura do coração que orienta a maneira como uma cristã se apresenta ao mundo,
refletindo sua identidade em Cristo. A cultura bíblica não abria mão do cuidado pessoal. As mulheres na época usavam óleos, perfumes e joias. No Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7, o esposo elogia a esposa dizendo: "Toda tu és bela, amada minha, em ti não há defeito." Esse louvor mostra que a valorização da beleza exterior não é proibida, desde que esteja inserida num contexto de amor e respeito. Entretanto, a beleza física jamais substitui a essência interior. A verdadeira beleza não está apenas na aparência ou nas qualidades externas. A rainha Esther é um exemplo claro disso. Embora tenha sido adornada com perfumes e óleos antes de se apresentar ao rei, a essência que a tornava realmente atraente estava em sua coragem, humildade e fé em Deus. A Bíblia também alerta sobre os riscos de confiar unicamente na beleza física. Em Provérbios 11, versículo 22, está escrito que, como um anel de ouro no focinho de um porco, é a mulher bela, porém sem bom senso. Esse versículo mostra que a beleza exterior sem virtude é vazia e sem valor. A sabedoria, a humildade e a discrição são adornos internos que têm mais peso do que qualquer acessório ou cosmético. A maquiagem pode melhorar o aspecto do rosto, mas somente um coração puro pode embelezar a alma. O mundo valoriza muito a aparência, promovendo padrões de beleza que frequentemente são impossíveis de alcançar. Entretanto, Deus nos convida a buscar uma beleza diferente, uma que reflita o seu caráter. Em Romanos 12, versículo 2, somos exortados a não nos conformarmos com este mundo, mas a nos transformarmos pela renovação da mente para compreendermos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Isso inclui a forma como enxergamos nossa própria beleza e valor. Uma cristã não deve permitir que os padrões do mundo definam sua identidade ou seu valor. Em vez disso, a Bíblia incentiva a cultivar virtudes internas. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, está descrito o fruto do Espírito, que inclui amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Esses são os verdadeiros tesouros que devemos buscar em nossas vidas. Essas qualidades expressam uma beleza que ultrapassa o tempo e as tendências. Quando uma cristã vive guiada pelo Espírito, a sua beleza se manifesta claramente por meio das suas palavras, atitudes e ações. Esse tipo de beleza motiva, fortalece e reflete o amor de Deus. Isso não quer dizer que a maquiagem ou a aparência externa sejam irrelevantes. Pelo contrário, o segredo está em manter o equilíbrio e não deixar que definam a identidade ou o valor pessoal. A beleza exterior é passageira, mas a interna permanece para sempre. Primeiramente, conforme Pedro, capítulo 2, versículos 44 e 25, toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor do campo. A erva seca e a flor cai. Porém, a palavra do Senhor dura eternamente. Ao focar em desenvolver uma beleza interior que agrada a Deus, uma cristã pode usar maquiagem com liberdade e moderação, sem receio de desagradar a Deus. A maquiagem pode valorizar a aparência, mas não substitui um coração puro nem um caráter piedoso. Deus não reprova o adorno externo, porém, exorta a examinar as intenções do coração. Se a finalidade da maquiagem for honrar a Deus e demonstrar seu amor, ela torna-se uma extensão da beleza interior. Mas se for usada para manipular,
atrair atenção inadequada ou esconder inseguranças, então cria uma barreira entre a alma e Deus. A beleza interna e externa podem coexistir quando estão alinhadas com a vontade de Deus. O fundamental está na modéstia, na humildade e em um coração sincero. Ser sincero, ao valorizar uma relação íntima com Deus e refletir seu amor em todos os aspectos da vida, incluindo a aparência, permite que uma cristã alcance um equilíbrio saudável. Dessa forma, a beleza exterior deixa de ser motivo de vaidade ou insegurança, para se tornar um espelho da transformação que Deus opera no coração. A Bíblia traz diversas mulheres que se adornaram e embelezaram sem que isso fosse condenado. Isso mostra que o problema não está no uso de maquiagem ou acessórios, mas nas intenções e objetivos por trás dessa prática. Entender como essas mulheres bíblicas equilibravam a apresentação externa com a devoção oferece uma lição valiosa para as cristãs de hoje. Esther é um exemplo marcante. Antes de sua audiência com o rei Assuero, passou 12 meses sendo preparada com óleos e perfumes, de acordo com os costumes da época. No entanto, não foram sua beleza ou aparência que conquistaram o favor do rei, mas sua humildade, coragem e fé em Deus. Ainda que estivesse bem arranjada, Esther não desejava impressionar por vaidade, mas cumprir uma missão divina: salvar seu povo. Sua história revela que o adorno exterior não é pecado quando acompanha um coração puro e uma causa justa. Rebeca também foi descrita como uma mulher de grande beleza, mas o que realmente a destacava era seu caráter gentil e disposto a servir. Quando o servo de Abraão a encontrou, ficou impressionado não apenas pela aparência, mas por sua bondade e atitudes. Ela não era apenas bela, mas também generosa e sempre pronta para oferecer ajuda. Esse gesto de bondade e humildade comprovou que ela era a escolhida para se tornar esposa de Isaque. Sua beleza externa refletia sua alma pura, demonstrando que a aparência física nunca ofuscou suas qualidades interiores. O Cântico dos Cânticos exalta a beleza no contexto do amor matrimonial. A esposa é retratada com enfeites e perfumes, e sua imagem é descrita com detalhes ricos. Contudo, essa admiração não se limita à beleza física, mas também destaca seu amor, respeito e dedicação ao marido. Isso mostra que a Bíblia não rejeita o cuidado com a aparência, quando ele é manifestado com pureza, amor e consideração. Ao longo das Escrituras, o cuidado pessoal é mencionado em situações culturais e rituais. Em Isaías 6, versículos 11 e 10, o profeta expressa: "Me alegrarei no Senhor. Minha alma exultará em meu Deus, porque me vestiu com roupas de salvação, me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se enfeita com sua coroa, e como uma noiva que se adorna com suas joias." Essa passagem usa o adorno casamento como símbolo da salvação e justiça divina, revelando que o embelezamento pode representar alegria e celebração em um ambiente sagrado. Entretanto, a Bíblia também adverte contra o exagero no cuidado externo, quando ele se transforma em vaidade ou orgulho. Em Isaías 36, versículo 24, Deus repreende as mulheres de Sião por sua arrogância e ostentação. O uso de adornos não era o verdadeiro problema dela, mas sim a sua postura arrogante e superficial, ao confiar excessivamente na aparência exterior para obter poder e atenção. Esqueceram de cuidar do seu caráter e da relação com Deus. Essa advertência continua atual, lembrando que o enfeite externo jamais deve substituir a humildade nem a integridade espiritual. A modéstia é um tema fundamental
nos exemplos bíblicos sobre adornos. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10, recomenda-se que as mulheres se vistam de forma decente, com sobriedade e respeito, sem penteados extravagantes, joias de ouro, pérolas ou roupas caras, mas sim com boas obras, condizentes com aquelas que professam a piedade. A modéstia não descreve um estilo específico de roupa, mas uma postura de humildade e discrição. O objetivo do enfeite não deve ser chamar atenção de maneira indevida nem alimentar o ego, mas sim refletir um coração devoto. A modéstia também envolve a intenção por trás do uso do cosmético ou acessório. Se forem usados para despertar inveja ou atrair olhares de forma imprópria, o princípio da modéstia é quebrado. Por outro lado, quando usados com gratidão e equilíbrio, podem honrar a Deus como uma forma de valorizar a sua criação. Ser modesto não significa negligenciar a aparência, mas sim equilibrar a apresentação externa com um caráter humilde e cheio de amor. A rainha Esther é um exemplo claro de modéstia em meio ao uso de adornos, pois ela usou perfumes e óleos para se preparar antes de se apresentar, mostrando que é possível conciliar cuidado pessoal com um coração modesto. Olhar para o rei não tinha o objetivo de impressionar ou competir com outras mulheres. Sua postura humilde e a confiança em Deus revelavam uma simplicidade que ia além da aparência. Essa simplicidade não vinha das roupas que usava, mas do coração disponível para servir a Deus e ao seu povo. O enfeite também pode representar gratidão e celebração em contextos culturais e religiosos. No livro do Êxodo, capítulo 28, Deus instrui Moisés a criar vestimentas especiais e ornamentadas para os sacerdotes, incluindo pedras preciosas no peitoral do sumo sacerdote. Essas decorações não eram sinais de vaidade, mas símbolos de honra e reverência a Deus. Isso mostra que o enfeite exterior pode ser sagrado quando demonstra agradecimento e respeito pelo Criador. No livro de Provérbios, capítulo 31, a mulher virtuosa é descrita como alguém que faz tecidos finos de linho e veste púrpura. Isso indica que ela cuidava de sua aparência e usava roupas de qualidade, refletindo dignidade e respeito por si mesma e por sua família. Contudo, seu valor verdadeiro não estava nas roupas, mas no caráter piedoso, na sabedoria e nas ações de amor que demonstrava. A união da dignidade exterior com a interior fazia dela um exemplo de modéstia e virtude. O enfeite externo não se torna um problema quando é usado com humildade, gratidão e modéstia. Porém, quando vira obsessão ou um meio de obter poder ou atenção, transforma-se em vaidade. Em Ezequiel, capítulo 28, é descrito que Satanás foi expulso do céu por causa de seu orgulho. Egoísmo elevou o seu coração por causa da sua beleza. Corrompeu o seu entendimento por causa do seu brilho. O orgulho não é problema de aparência, mas sim do coração. O equilíbrio é fundamental. A maquiagem e os adornos conseguem valorizar a beleza que Deus concedeu, desde que não se tornem o núcleo da identidade ou do valor pessoal. A Bíblia não proíbe o uso de adornos, mas nos chama a avaliar as intenções do coração e a cultivar uma postura de modéstia e humildade. Quando a aparência externa complementa um coração devoto e uma vida cheia de boas ações, isso honra a Deus. O exemplo das mulheres mencionadas nas Escrituras revela que adornos externos podem coexistir com modéstia e temor a Deus. A chave está nas intenções e em manter um equilíbrio saudável. A Bíblia nos oferece princípios claros sobre modéstia, humildade e gratidão.
permitindo que as cristãs utilizem maquiagem e adornos de modo a refletir sua identidade em Cristo. Ao fazer isso, não apenas embelezam sua aparência, mas também demonstram a transformação operada por Deus em seus corações. A maquiagem e a beleza foram moldadas pela cultura ao longo da história. As tendências mudam, os estilos se transformam, e aquilo que hoje é considerado belo, amanhã pode ser ultrapassado. A pressão para atender aos padrões de beleza impostos pela sociedade afeta milhões de pessoas, sobretudo as mulheres. Mas como pode uma cristã navegar nesse mar de expectativas culturais sem perder sua essência e seus valores? Comprometer suas convicções espirituais não significa que seja impossível usar maquiagem. É fundamental não se deixar levar pela maré do mundo. A resposta está na Palavra de Deus, que oferece princípios eternos para distinguir entre conformidade cultural e fé genuína. Em Romanos 12, versículos 2, somos exortados a não nos conformarmos com este mundo, mas a nos transformarmos pela renovação da mente, para que possamos experimentar qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Esse texto não sugere rejeitar toda influência cultural, mas sim avaliá-la sob a luz da verdade bíblica. A cultura em si não é intrinsecamente ruim. Porém, seus valores e prioridades frequentemente entram em conflito com os princípios divinos. A chave está em renovar a mente com a palavra de Deus, para discernir se uma tendência ou prática reflete a verdade divina ou apenas alimenta o ego e a vaidade. A cultura contemporânea elevou a aparência externa a um patamar sem precedentes. Desde as redes sociais até as revistas de moda, a imagem virou uma moeda valiosa. Contudo, Deus enxerga além das aparências. Em 1 Samuel 16, versículo 7, foi dito a Samuel que o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem observa a aparência, mas o Senhor avalia o coração. Isso revela uma verdade essencial. O valor de uma pessoa não se baseia em sua aparência física, mas em seu caráter e em sua relação com Deus. Entretanto, a pressão cultural é verdadeira, já que se espera que as mulheres se... Muitas pessoas sentem a pressão de se enquadrar em certos padrões de beleza para serem aceitas ou valorizadas em um mundo onde a aparência parece ser o principal fator para alcançar sucesso e popularidade. Por isso, muitas acabam cedendo a esses ideais. No entanto, Filipenses 3, versículo 20, nos lembra que a cidadania das cristãs está no céu e não neste mundo. Isso demonstra que sua identidade e valor não dependem das modas passageiras, mas sim da sua relação com Deus. A Bíblia não reprova o cuidado pessoal ou o uso de adornos externos, porém, alerta contra a vaidade, o orgulho e a obsessão com a aparência. Em Isaías capítulo 3, versículos 16 a 24, Deus repreende as mulheres de Sião por sua arrogância e por darem demasiada importância ao ornamento externo. A repreensão não ocorre pelo uso de joias ou roupas elegantes, mas porque elas colocaram seu valor e identidade na aparência, esquecendo a humildade e a justiça. Este trecho revela o risco de permitir que os padrões culturais determinem o valor pessoal em vez de buscar a verdadeira identidade em Deus. Para avaliar a influência da cultura sobre o uso do maquiagem, é fundamental analisar as motivações por trás dessa prática. O objetivo é acentuar a beleza que Deus concedeu com gratidão e simplicidade, ou será para competir, atrair atenção indevida ou se encaixar em padrões mundanos. Em 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 31, somos lembrados que tudo o que fizermos, seja comer, beber ou qualquer outra atividade, deve ser feito para a glória de Deus.
Este princípio é válido para o uso da maquiagem e para todos os aspectos da vida, quando a intenção é refletir a honra divina. O reconhecimento acompanhado de humildade glorifica a Deus. Contudo, quando isso passa a gerar orgulho ou rivalidade, é fundamental revisar as verdadeiras intenções. O apóstolo Paulo afirmou em Gálatas, capítulo 1, versículo 10: Busco agora agradar os homens, ou a Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se ainda buscasse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Essa passagem desafia os cristãos a refletirem sobre suas motivações e prioridades. Se a maquiagem é usada para ganhar aprovação alheia ou simplesmente para se encaixar em padrões culturais, seu objetivo está equivocado. Por outro lado, quando aplicada com humildade e gratidão, pode manifestar a segurança encontrada em Cristo. O problema não está no uso do cosmético em si, mas sim nas intenções que movem esse gesto. Em Mateus capítulo 6, um ensinamento de Jesus alerta para o cuidado de não realizar boas ações apenas para impressionar pessoas. Esse princípio é válido para todos os aspectos da vida, inclusive na forma como cuidamos da aparência. Se a maquiagem se torna um meio de atrair olhares ou alimentar o ego, vira um jogo de vaidade. Todavia, usada com reconhecimento e modéstia, pode ser uma expressão da beleza que Deus concede. É fundamental encontrar um meio termo, pois a cultura não precisa ser rejeitada por completo, mas também não deve determinar todas as decisões. No capítulo 17 de João, versículos 15 e 16, Jesus orou pelos seus discípulos dizendo: Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do mal, pois eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Essa súplica revela o equilíbrio necessário para viver a fé dentro do contexto social, sem ser dominado por ele. Portanto, o uso da maquiagem e outras escolhas externas devem refletir essa postura de proteção e consciência espiritual, não uma busca por reconhecimento passageiro. No mundo atual, isso significa que as cristãs vivem entre as pessoas, mas não devem deixar que os valores do mundo transformem sua identidade. É possível aproveitar a beleza e a moda sem se tornar escrava dos padrões mundanos. Renovando a mente com a palavra de Deus, as cristãs aprendem a distinguir entre tendências que edificam e pressões sociais que incentivam a vaidade ou a superficialidade. Em Filipenses capítulo 4, versículos 8, somos aconselhados a pensar no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e digno de louvor. Se algo é excelente ou merece aprovação, nisso devemos refletir. Sobre a forma como percebemos a beleza e o uso da maquiagem, o importante não é rejeitar toda a influência cultural, mas sim identificar o que glorifica a Deus. Quando o cosmético é usado para realçar com gratidão e modéstia a beleza que Deus concedeu, ele pode expressar uma identidade fortalecida em Cristo. Porém, se transformar em motivo de orgulho ou competição, é necessário reconsiderar as razões por trás desse hábito. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, somos exortados a levar cativo todo pensamento para submetê-lo a Cristo, incluindo os pensamentos sobre aparência e valor pessoal. A cultura está sempre mudando seus parâmetros de beleza, mas a palavra divina permanece imutável. Renovando a mente com a verdade bíblica, as cristãs conseguem viver num mundo tão superficial, sem perder a essência que tem em Cristo. A questão não é seguir ou desafiar a cultura, mas manter-se fiel à identidade de quem realmente são no Senhor. Refletir a beleza de Deus por meio de uma vida íntegra, humilde e amorosa é fundamental.
O equilíbrio entre a expressão pessoal e a modéstia é um tema essencial quando se aborda o uso da maquiagem na vida cristã. A Bíblia não proíbe a vaidade ou o cuidado com a aparência externa, mas orienta que isso seja feito com humildade e moderação. Em um mundo que valoriza mais a aparência do que o caráter, manter esse equilíbrio pode ser um desafio. No entanto, a palavra de Deus oferece diretrizes claras para manifestar a beleza interior e exterior, de forma que honre o Senhor e inspire outras pessoas a segui-lo. Em 1 Pedro 3, 24, aprendemos que a verdadeira beleza não está na aparência externa, nos adornos chamativos, nos penteados extravagantes ou nas joias valiosas, mas sim no interior, no espírito tranquilo e sereno. Essa beleza interior é preciosa diante de Deus e jamais se perde. Esse versículo não rejeita a beleza exterior, mas enfatiza que ela não deve ser o foco principal. A verdadeira beleza nasce de um coração puro e de um espírito humilde. O uso da maquiagem pode valorizar a aparência, porém nunca deve ser a fonte da identidade ou do valor pessoal. A modéstia é a chave para alcançar esse equilíbrio. Em 1 Timóteo 2, 9 e 10, as mulheres são aconselhadas a se vestirem com decência, modéstia e sobriedade. A modéstia não se limita apenas às roupas ou ao uso da maquiagem, mas é uma postura do coração que demonstra humildade e respeito a Deus e ao próximo. Isso significa não utilizar a maquiagem para se destacar de forma arrogante, mas sim para refletir uma atitude de simplicidade e reverência. Chamar a atenção de forma inadequada não é o objetivo, tampouco alimentar o orgulho ou a vaidade. A modéstia orienta as escolhas sobre como se apresentar ao mundo, garantindo que a aparência externa corresponda a uma vida de integridade e fé. Contudo, ser modesto não quer dizer negligenciar a aparência ou recusar a expressão pessoal. A Bíblia valoriza a beleza quando está alinhada com um coração devoto e um propósito sincero. No Cântico dos Cânticos, o esposo elogia sua esposa dizendo: "Tu és toda formosa, minha amada. Não há defeito em ti." Esse elogio mostra a valorização da beleza exterior dentro de um contexto de amor puro e respeito mútuo. Isso demonstra que a forma de se apresentar pode refletir dignidade e afeto quando feita com modéstia e sinceridade. A maquiagem pode ser uma forma de expressar a personalidade desde que não seja usada para competição, manipular percepções ou atrair atenção indevida. Em Filipenses, somos orientados a agir sem egoísmo ou vaidade, mas com humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos. Cada um deve cuidar não só dos seus interesses, mas também dos interesses alheios. Se a maquiagem for usada com intenção de competir, provocar inveja ou chamar atenção inadequada, isso quebra o equilíbrio entre modéstia e humildade. Mas, quando aplicada com gratidão e comedimento, pode representar a criatividade concedida por Deus. O equilíbrio requer ainda o discernimento das intenções por trás dessa expressão. Em Provérbios 31, versículo 30, recebemos a lembrança de que a graça pode ser enganosa e a beleza exterior passageira. Entretanto, a mulher que teme ao Senhor será digna de louvor. Este trecho não rejeita a aparência física, mas estabelece uma prioridade clara. O respeito a Deus e um caráter virtuoso valem muito mais do que a aparência superficial. Ao manter esse ponto de vista, uma cristã pode usar maquiagem com liberdade e moderação, sem medo de desagradar a Deus.
O uso da maquiagem não é pecado em si mesmo, porém pode virar problema, caso seja usado para alimentar o orgulho ou a vaidade. Em 1 João, capítulo 2, versículo 16, há um alerta para o fato de que todos os desejos do mundo, as paixões da carne, os olhos e a soberba da vida, não vêm do Pai, mas do mundo. Se a maquiagem servir para inflar o ego ou criar uma competição com outras pessoas, então seu verdadeiro propósito se perde. A vaidade não está no produto, mas no coração de quem o utiliza. A finalidade do uso da maquiagem deve ser o reflexo da gratidão a Deus pela sua criação, e não para impressionar ou competir com os demais. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, somos exortadas a fazer tudo para a glória de Deus, seja comendo, bebendo ou realizando qualquer outra atividade. Isso inclui o uso da maquiagem, que, quando feita com humildade e gratidão, pode revelar a beleza de Deus e sua obra na criação. Contudo, se o uso se transformar em motivo de orgulho, é fundamental repensar as intenções, buscando sempre o equilíbrio entre a expressão pessoal e a modéstia. É necessário sabedoria para diferenciar as tendências culturais dos princípios bíblicos. Em Romanos 12, versículo 2, somos orientados a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso quer dizer que não devemos permitir que as modas ou padrões culturais determinem o nosso valor pessoal ou a nossa identidade. A identidade de uma cristã está firmada em sua relação com Cristo, não em sua aparência externa. Em vez de seguir as tendências cegamente, precisamos avaliar se elas refletem valores piedosos ou apenas alimentam a vaidade e o orgulho. Isso não implica rejeitar todas as modas, mas sim discernir quais delas expressam modéstia, gratidão e humildade. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 8, somos aconselhados a pensar em tudo o que é verdadeiro, honroso, justo, puro, amável, digno de louvor, tudo o que é excelente ou merecedor de elogio. Isso inclui a forma como percebemos a beleza e o uso de maquiagem. A verdadeira beleza não vem da maquiagem, mas de um coração transformado por Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, lemos que, mesmo que o nosso homem exterior se desgaste, o interior se renova a cada dia. Ao focar na renovação interior, a aparência externa torna-se uma expressão de gratidão, não a fonte de identidade ou valor. O equilíbrio entre expressão pessoal e modéstia é possível quando o uso da maquiagem é envolvido por gratidão, humildade e sinceridade. Dessa forma, conseguimos honrar a Deus através da nossa imagem, sem perder de vista a essência do verdadeiro valor que vem de Deus. A moderação é essencial ao avaliar as intenções do coração e ao manter uma identidade firmemente enraizada em Cristo. Dessa forma, o uso da maquiagem deixa de ser um motivo de discussão e passa a ser uma chance de refletir a beleza e o amor de Deus em um mundo que anseia por enxergar sua luz. Como entender se o uso da maquiagem agrada a Deus? Essa questão não se resolve com regras rígidas, mas com discernimento espiritual e um relacionamento próximo com Ele. A Bíblia não traz um conjunto de normas sobre maquiagem, porém, apresenta princípios eternos que orientam as cristãs em todas as escolhas, inclusive aquelas relacionadas à aparência externa. O segredo está em buscar a vontade de Deus e permitir que Ele molde as intenções do coração. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, é-nos recomendado: confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso vale também
Para as decisões sobre a aparência pessoal, ao procurar a Deus com sinceridade, Ele concede orientação e tranquilidade sobre como se apresentar ao mundo de modo que o glorifique. A oração e a comunhão diária com Deus são fundamentais para discernir se o uso da maquiagem nasce de um desejo puro ou da influência da vaidade e do orgulho. O Espírito Santo conduz cada crente de forma única e pessoal. Em João, capítulo 14, versículo 26, Jesus prometeu: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e lembrará tudo o que eu disse, confiando no Espírito Santo." Uma cristã pode receber convicção e orientação específica sobre o uso da maquiagem. O que é aceitável para uma pessoa pode não ser para outra, dependendo das suas intenções e situações pessoais. O essencial é obedecer à direção do Espírito com humildade e honestidade. Buscar a vontade de Deus demanda verificar as intenções do coração. No Salmo 139, versículos 23 e 24, o salmista clama: "Examine-me, ó Deus, e conheça o meu coração, prove-me, e conheça os meus pensamentos. Veja se há em mim caminho de perversidade e conduza-me pelo caminho eterno." Ao pedir a Deus que avalie o coração, uma cristã pode compreender se está usando maquiagem para honrar a Deus ou para alimentar o orgulho ou a competição. A oração sincera revela as motivações reais e possibilita ajustar os propósitos conforme a vontade divina. O objetivo da maquiagem deve ser expressar gratidão a Deus pela sua criação e não chamar atenção de forma imprópria ou causar inveja. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, somos lembrados: "Seja que comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus." Isso inclui a forma como a cristã se apresenta ao mundo. Se a maquiagem for usada com gratidão e modéstia, demonstra uma identidade segura em Cristo e honra a Deus. Mas se for para competir ou atrair atenção de modo inadequado, deixa de cumprir esse propósito. É essencial reconsiderar as intenções, pois a moderação é essencial para entender se a maquiagem agrada a Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 29, versículo 10, é orientado que as mulheres se vistam com decoro, com modéstia e discrição, e não apenas com aparências, mas com boas ações condizentes com aquelas que professam a piedade. A modéstia não deve ser vista como um conjunto rígido de normas sobre o que vestir ou evitar, mas sim como uma postura do coração que manifesta humildade e respeito tanto por Deus quanto pelas outras pessoas. Quando a maquiagem é usada com moderação, ela pode expressar a beleza interior e exterior de forma que glorifique a Deus. O uso do cosmético deve ser guiado pelo princípio do amor e do respeito ao próximo. Em Romanos capítulo 14, versículo 13, somos incentivados a não julgar uns aos outros, mas sim a decidir não causar tropeços ou dificuldades para nossos irmãos. Se a aplicação da maquiagem pode gerar confusão ou se tornar um obstáculo para outros crentes, é imprescindível agir com sabedoria e discernimento, sempre motivados pelo amor e pelo respeito. Isso não significa ceder às opiniões humanas, mas sim avaliar como as escolhas particulares afetam a comunidade de fé. Para saber se a maquiagem agrada a Deus, precisamos medir intenções e atitudes à luz da palavra divina. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, é afirmado que a palavra de Deus é viva, poderosa e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela alcança até a separação da alma e do espírito,
das articulações e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. As intenções do coração, ao meditar nas Escrituras, são fundamentais para uma cristã discernir se a maquiagem expressa gratidão e modéstia ou se é usada com vaidade ou competição. A palavra de Deus sempre traz clareza e orientação em cada escolha. A maquiagem pode realçar a beleza externa, porém jamais substitui um coração puro ou um caráter piedoso. Em 1 Samuel 16:7, aprendemos que o Senhor não observa o que as pessoas veem, pois estas se fixam nas aparências, enquanto Deus contempla o coração. Deus não avalia a maquiagem em si, mas as intenções e motivações que estão por trás do seu uso. Caso a maquiagem seja aplicada com humildade, gratidão e equilíbrio, ela pode sim refletir a beleza interior de uma vida transformada por Cristo. O discernimento exige ainda liberdade em Cristo. Em Gálatas 5:1 está escrito: para a liberdade, Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se deixem prender novamente pelo jugo da escravidão. Essa liberdade inclui usar maquiagem com agradecimento e moderação, sem culpa ou julgamento, e também o direito de não usá-la, se assim o Espírito Santo o orientar. A liberdade em Cristo não é permissão para a vaidade ou o orgulho, mas sim uma chance de honrar a Deus em cada decisão. O espiritual não surge de normas humanas, mas de uma relação profunda com Deus. Em Tiago, é prometido que se alguém carecer de sabedoria, deve pedir a Deus, que dá a todos generosamente, sem fazer reprovação. Dessa forma, é possível viver guiada pela luz divina em todas as escolhas pessoais. E a oração verdadeira e a busca pela orientação divina oferecem sabedoria e tranquilidade sobre como utilizar a maquiagem de forma que agrade a Deus. Dependendo do Espírito Santo, uma cristã consegue perceber se sua aparência externa demonstra gratidão e simplicidade ou se apenas alimenta o orgulho ou a rivalidade. O segredo para entender se a maquiagem agrada a Deus está nas intenções do coração, na humildade e na modéstia. Ao buscar a vontade divina por meio da oração, da comunhão diária com Ele e da meditação na palavra, uma cristã pode entender como expressar a beleza interior e exterior de maneira que glorifique a Deus. Assim, o uso da maquiagem deixa de ser motivo de discussão e passa a ser uma chance de refletir a obra transformadora de Cristo no coração. Durante esta reflexão, exploramos profundamente os ensinamentos bíblicos sobre maquiagem, beleza e as intenções do coração. Desde a importância da modéstia até o equilíbrio entre a expressão pessoal e a humildade, percebemos que o problema não está na maquiagem em si, mas no objetivo e nas razões que levam ao seu uso. A Bíblia não proíbe que se cuide da aparência ou que se embeleze, mas exige que as cristãs avaliem seu coração e seus propósitos para garantir que tudo o que façam glorifique a Deus. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus lembra a Samuel que o Senhor não vê da mesma forma que o homem vê. As pessoas costumam prestar atenção apenas à aparência externa, mas o Senhor observa o coração. Este versículo é a base de toda a nossa reflexão. Deus não analisa a maquiagem ou a roupa, mas sim as intenções e os motivos que vêm do coração. Uma cristã pode usar maquiagem e manifestar a beleza de Deus, desde que o faça com gratidão, simplicidade e humildade. Porém, se a maquiagem for usada para alimentar o orgulho, atrair uma atenção inadequada ou competir com os outros, o problema está no coração e não na maquiagem em si. A modéstia é um tema importante,
principalmente em 1 Timóteo, capítulo 21, verso 9, onde as mulheres são exortadas a se vestirem com decoro, moderação e bom senso, acompanhadas de boas ações, conduta adequada para quem professa a fé. A modéstia não é um conjunto de regras sobre o que vestir ou evitar, mas sim uma postura interior que demonstra humildade e respeito tanto a Deus quanto às pessoas ao redor. A maquiagem não é ruim quando utilizada com modéstia e agradecimento. Entretanto, quando serve para chamar atenção de forma imprópria ou provocar inveja, perde-se a essência da modéstia e da humildade. É essencial encontrar um equilíbrio entre expressão pessoal e simplicidade. A Bíblia enaltece a beleza quando ela surge de um coração justo e com propósito sincero. Em Cânticos, capítulo 4, verso 7, é exaltada a esposa com palavras que mostram toda a sua beleza e amor. Tu és formosa, minha querida, não há mancha em ti. Este louvor demonstra que a beleza exterior é valorizada e celebrada dentro de um amor puro e respeito mútuo. Porém, é fundamental que isso esteja alinhado com a pureza do coração. Esta valorização não depende apenas da aparência física, mas do amor, do caráter e do compromisso. A verdadeira beleza surge no coração e se manifesta no aspecto exterior. Quando expressamos humildade e sinceridade interior, o uso da maquiagem deve refletir gratidão a Deus pela sua criação. Em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, somos orientados a realizar tudo para a glória de Deus, seja comendo, bebendo ou em qualquer outra ação. Assim, se o uso da maquiagem for feito com reconhecimento e moderação, ele pode revelar a beleza divina e a obra do Criador na natureza. Contudo, se a maquiagem se tornar motivo de vaidade ou competição, é importante reconsiderar as intenções. O segredo é conservar um coração grato e uma identidade firme em Cristo. A liberdade em Cristo possui um papel fundamental. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, está escrito: Para a liberdade Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Isso significa liberdade para usar maquiagem com gratidão e equilíbrio, sem culpa ou julgamento, mas também a liberdade para não usá-la, caso o Espírito Santo assim guie. A liberdade em Cristo não autoriza a vaidade ou o orgulho, mas sim oferece a chance de honrar a Deus em cada decisão. Toda cristã é conduzida de modo pessoal e singular pelo Espírito Santo. Em João, capítulo 14, versículo 26, Jesus prometeu o Consolador, o Espírito Santo, aquele que o Padre atuará em meu nome para instruí-los em todos os ensinamentos e também para relembrá-los de tudo o que já lhes foi comunicado. Isso inclui decisões relacionadas à forma de se apresentar, pois o que é apropriado para uma pessoa pode não ser para outra, conforme suas intenções e situações particulares. O mais importante é seguir as orientações do Espírito com humildade e sinceridade. O discernimento é fundamental para entender se o uso de maquiagem agrada a Deus. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito que a palavra de Deus é viva, poderosa e mais afiada que qualquer espada dupla, capaz de penetrar até separar alma e espírito, juntas e medulas, e julgar os pensamentos e intenções do coração. Ao refletir sobre as Escrituras, uma cristã consegue perceber se a maquiagem demonstra gratidão e modéstia ou se é usada para vaidade e competição.
A palavra de Deus sempre traz clareza e direção em todas as decisões. O sentido do uso da maquiagem deve ser revelar a beleza interior e exterior de um modo que glorifique a Deus. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, somos orientados a não valorizarmos a beleza exterior, mas sim a do interior, aquela que não desaparece. A beleza de um espírito suave e calmo, que tem grande valor diante do Senhor. Isso evidencia que a verdadeira beleza nasce do caráter e do espírito, não apenas da aparência. Quando a maquiagem é aplicada com humildade, gratidão e moderação, ela expressa a obra transformadora de Deus na vida da pessoa. Essa postura mostra que o real encanto vem do interior, e a vaidade não encontra lugar onde houver sinceridade e dedicação ao que é sagrado. Assim, o uso consciente da maquiagem pode ser uma forma de honrar a Deus, refletindo uma beleza que vai além do visível e toca o coração dos outros. Cristo no coração, a maquiagem não determina o valor nem a identidade de uma cristã. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, é lembrado que a cidadania dos fiéis está no céu, não neste mundo. Isso quer dizer que sua identidade e valor não dependem de modismos passageiros ou da aprovação das pessoas, mas sim do relacionamento com Deus. Mantendo essa visão eterna, uma cristã pode utilizar maquiagem com liberdade e equilíbrio, sem sentir-se pressionada pelas expectativas culturais ou pelas opiniões alheias. A verdadeira beleza vem de um coração transformado por Cristo. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, é afirmado que mesmo que o homem exterior se desgaste, o interior se renova dia após dia. Ao focar na renovação interna, a aparência externa torna-se uma demonstração de gratidão e não uma fonte de identidade ou valor. Buscando agradar a Deus em tudo, inclusive na imagem pessoal, a cristã pode expressar a beleza de seu amor e de sua graça num mundo que precisa desesperadamente enxergar essa luz. Esta reflexão nos faz entender que a maquiagem não é algo bom ou ruim em si, pois depende das intenções e do propósito de seu uso. O segredo está em cultivar um coração humilde, grato e sincero diante de Deus. Ao buscar sua vontade por meio da oração, da comunhão diária e da meditação em sua palavra, toda cristã pode alcançar liberdade e paz em suas decisões sobre a apresentação pessoal. Tomar decisões sobre a maquiagem faz com que ela deixe de ser motivo de conflito e passe a ser uma maneira de expressar a transformação que Cristo realiza no coração. Ao analisar a maquiagem por um ponto de vista bíblico, surge uma questão muito mais profunda. De que forma a aparência exterior impacta na identidade espiritual de uma cristã? Essa reflexão não foca na maquiagem em si, mas sim em como a imagem pessoal interfere na forma como a pessoa se vê e também a Deus. Em uma sociedade que valoriza mais o visual do que o caráter, é fundamental aprender a equilibrar a expressão externa com uma identidade solidamente fundamentada em Cristo. A verdadeira luta não envolve os cosméticos, e sim a maneira como definimos nosso valor pessoal. A identidade de uma cristã não se baseia no que vê no espelho, mas sim na sua identidade em Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, está escrito que, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Essa passagem revela uma verdade que transforma. A identidade não é estabelecida pela aparência, mas sim pela redenção e pelo amor de Deus. Isso liberta as cristãs das expectativas da cultura e da pressão para seguir padrões mundanos. A maquiagem pode realçar a beleza do rosto,
Porém, somente Cristo transforma o coração e redefine a identidade. O verdadeiro problema não é a maquiagem, mas permitir que a aparência determine o valor. A cultura atual promove uma imagem idealizada que dificilmente corresponde à realidade. Celebra-se uma perfeição inalcançável, que gera insegurança e comparações constantes. No entanto, em Filipenses capítulo 3, versículo 20, somos lembrados de que nossa verdadeira cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A identidade e o valor de uma cristã não dependem do que ela vê no espelho, mas sim da sua conexão com Cristo. Ao concentrar-se nesta verdade, uma mulher cristã pode se libertar das expectativas culturais e encontrar serenidade em sua identidade celestial. O uso da maquiagem torna-se problemático quando serve para esconder inseguranças ou criar uma imagem falsa. Jesus enfrentou essa hipocrisia em Mateus capítulo 23, versículo 27, dizendo: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, parecem sepulcros caiados por fora, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e toda imundície. Embora ele falasse da hipocrisia espiritual, o princípio também se aplica à aparência exterior. A questão não é o uso de maquiagem, mas sim utilizá-la para encobrir inseguranças ou criar uma imagem que não corresponde à verdade interior. A autenticidade começa quando uma cristã se enxerga como Deus a vê e não busca aprovação apenas pela aparência. A Bíblia encoraja as mulheres a encontrarem sua identidade e valor em Cristo. Em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, está escrito que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Esta certeza fortalece a autoestima e ajuda a construir uma vida com propósito verdadeiro, livre da pressão das imagens superficiais que a sociedade propaga. O mundo nos chamou para sermos santos e sem mácula diante dele no amor. Ele nos destinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Essa identidade não depende de maquiagem nem da aparência física, mas do amor e da escolha soberana de Deus. Ao compreender essa verdade, uma cristã pode usar maquiagem com gratidão e liberdade, sem permitir que ela defina seu valor pessoal. A maquiagem pode servir como uma ferramenta de expressão individual, mas jamais deve substituir a identidade em Cristo. A Bíblia valoriza a criatividade quando ela está alinhada com um coração temente a Deus. Em Êxodo 31, 24, Deus escolheu Bezalel como artesão, dizendo: Eu o enchi com o Espírito de Deus, com sabedoria, inteligência e conhecimento, para toda espécie de arte ao criar trabalhos artísticos em ouro, prata e bronze. Isso mostra que a criatividade é um dom divino quando reflete gratidão e beleza, e não vaidade ou competição. Ao usar maquiagem como forma de gratidão e criatividade, uma cristã pode refletir a glória de Deus, desde que sua identidade permaneça em Cristo, e não na aparência externa. O desafio está em equilibrar a expressão pessoal com uma identidade espiritual firme. A liberdade em Cristo permite que a cristã use maquiagem com moderação e gratidão, sem culpa ou julgamento, mas também oferece a liberdade para não usar maquiagem, se assim o Espírito Santo a orientar. Em Gálatas 5, 13, somos lembrados: vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Chamados para viver em liberdade, porém não para usar essa liberdade para se entregar aos desejos da carne, mas sim para servirem uns aos outros com amor. A liberdade em Cristo não é uma permissão para a vaidade, e sim
uma chance para demonstrar humildade, gratidão e amor em cada escolha, inclusive na forma como nos apresentamos. A maquiagem pode também transformar-se em um ídolo se for encarada como a fonte da identidade ou do valor pessoal. Em Jeremias 2, Deus repreende Israel dizendo que o povo cometeu 2 erros. Abandonaram a fonte de água viva e cavaram cisternas quebradas que não retêm água. Tal como Israel buscava segurança nos ídolos, algumas pessoas procuram identidade e valor na aparência exterior. Entretanto, somente Deus oferece uma identidade e um valor que permanecem. Ao buscar a fonte de água viva em Cristo, uma cristã pode encontrar seu valor e propósito para além da imagem refletida no espelho. O objetivo do uso da maquiagem deve ser expressar a beleza e a criatividade de Deus, não para competir ou chamar atenção de forma errada. Mateus 5 orienta: iluminem assim a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Isso também inclui a forma como uma cristã se mostra ao mundo. Se a maquiagem for utilizada com gratidão, humildade e moderação, pode revelar a beleza de Deus e a sua obra na criação. Porém, se tornar fonte de vaidade ou de competição, perde essa função e se torna contraproducente. É fundamental reconsiderar as verdadeiras intenções em relação ao uso da maquiagem. A resposta não está em simplesmente proibir ou permitir seu uso, mas sim em buscar a vontade de Deus e manifestar sua glória em todos os aspectos da vida. A identidade de uma mulher cristã não é determinada pela sua aparência exterior, mas sim pelo seu relacionamento com Cristo. Ao renovar a mente com a palavra de Deus e depender do Espírito Santo, uma cristã é capaz de discernir como utilizar a maquiagem de forma que expressa gratidão, modéstia e amor. Assim, a maquiagem deixa de ser motivo de conflito e transforma-se em uma ocasião para mostrar a ação transformadora de Cristo no coração. O verdadeiro desafio não reside na maquiagem em si, e sim em encontrar a identidade e o valor que vem de Cristo. Buscando a vontade de Deus em cada decisão, inclusive as relacionadas à aparência pessoal, uma cristã pode refletir o amor e a graça divina para um mundo que necessita urgentemente dessa luz. Esta conclusão não trata de regras rígidas ou limitações, mas de liberdade e amor em Cristo. Ao entender essa verdade, uma cristã pode usar maquiagem com gratidão e liberdade, sem medo de desapontar a Deus.